Seja bem-vinda à nossa segunda live da série Esforça-te para ganhar alma. Gente, primeira coisa, né? Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Eu sei que hoje nós vamos aprender algo interessantíssimo. Olha o nosso tema de hoje, por que devemos ganhar almas. Você que está chegando por aí, né, deve se perguntando, poxa, por que, né, isso aqui, na verdade, já vim da academia para cá, então não deu nem tempo de me arrumar, queria estar toda arrumadinha aqui para a live, mas não deu tempo, não tem problema, né? A gente não vai perder o foco de conseguir dar continuidade a esse segundo dia da nossa série, que eu sei que vai ser uma bênção. Então perdoe aqui os trajes, né, que eu tô toda com roupa de academia, não tive tempo de me arrumar, de me produzir pra gente estar aqui toda arrumadinha como eu gostaria de estar, mas vamos focar no nosso aprendizado. O importante é que essa série não vai ser interrompida, nós vamos continuar todos os dias. Deixa eu testar logo o meu microfone e saber se tá tudo ok. Gente, quem tá chegando por aí, aguarde um minutinho só pra gente poder testar aqui o microfone e ver se tá ok, porque já teve live que eu fiz. Ah, já vi, tá tudo ok. Legal, gente. Seja bem-vindo, tá? Agora que eu vou conseguir acompanhar vocês aqui, olha. Aqui é o João, tá. Aqui é a Sofia, alguma coisa, né? Quem tá ali no Instagram é o João. Gente, seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo todos que estão chegando agora. Sempre que nós iniciamos a nossa live, nós temos um dever de casa para você, vamos chamar assim, que é você encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Então, já quem está chegando aqui, eu já vou situar você, o que é que nós vamos ter hoje nessa live tão especial, segundo dia da nossa série Esforça-te para ganhar almas. Primeiro, essa série é inspirada no ano apostólico que nós estamos vivendo aqui na Quadrangular do Estado do Pará, que é um ano, querido irmão, querido líder que está aí nos acompanhando, um ano no qual nós, né, estamos sendo ativados ainda mais como igreja a propagar as boas novas, a ganhar almas, a multiplicar igrejas. Para quem não sabe, aqui no estado do Pará, né, a Quadrangular já tem mais de 3.000 igrejas abertas, 3.000 portas abertas. Então, gente, é muita igreja, mas ainda tem muita seara, ainda tem muita coisa para ser realizada, e a visão é essa mesmo, tá? Então, a gente está aqui justamente nessa visão de crescimento, e aquilo que nós temos recebido dos nossos líderes, nós queremos também comunicar a você, passar para você, que ainda não nos conhece, nós somos pastores também aqui de uma igreja quadrangular em Belém do Pará, e toda semana, durante esse período da série, pastora, quanto tempo vai durar a série? Não sei, confesso que eu não sei, pode ser 3 semanas, 4 semanas, o quanto for necessário. Cada dia das nossas lives, quintas e sextas, meio-dia, nós estaremos aqui tratando dessa série Esforça-te para ganhar almas, para que você, no final dessa série, ou durante essa série, seja capacitado a ser um grande ganhador de almas e fazer a diferença aí na sua igreja local. Então essa é a nossa intenção, tá certo? Muito obrigada, você que já tá por aqui, eu já tô vendo que eu tô toda meio, né? Mas tá, vamos lá, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Olha, minha prima tá por aqui, seja bem-vinda, prima Iranilde, Mari Menezes, Cíntia Hanna, Josiane Moura, quem tá chegando por aí, né, seja bem-vindo. Só pra você ter noção, eu vim tão corrida pra cá que eu não tive tempo nem de trocar a roupa da academia e nem de me arrumar. Eu tô toda, né, mais pra lá daqui pra cá, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, já tô olhando o retorno. Mas vai dar certo. Vamos lá? Gente, vamos fazer essa missão aí? Vamos encaminhar para pelo menos 10 pessoas da nossa rede de contatos aqui no Instagram? Eu vou fazer isso agora também. Eu já conto com você que você também faça, tá certo? Vou ter que entrar um pouquinho mais aqui, né? Porque senão não tô conseguindo me ver direito. Mas vamos lá. Eu vou encaminhar aqui então para 10 pessoas. Eu já peço que você também possa fazer isso, tá? Vamos lá? Encaminhar, porque ainda... Ah, e olha, detalhe, gente. Quem perdeu essa nossa segunda... Inclusive daqui, ó. Segunda live, tá? Quem perdeu... A nossa live 1 está salva no feed, então você pode ir lá assistir, que é uma live introdutória falando um pouquinho a respeito do tema, falando um pouquinho a respeito de salvação, de pessoas que precisam ser alcançadas, de fato para que esse radar nosso possa estar direcionado para esse foco da igreja, que é alcançar as pessoas, que é salvar as pessoas através de Cristo, né, da mensagem do evangelho, das boas novas. Então olha só, estou terminando aqui de enviar, legal, já enviei aqui. Vamos lá então. Vamos ao que interessa, vamos direto ao tema. Quem está chegando por aí já seja bem-vindo, tá? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos direto então ao tema. Eu vou tentar deixar aqui o nosso retorno só para acompanhar os comentários. Deixa eu tentar trazer para cá o notebook, que vai facilitar para apoiar aqui o nosso retorno. Vamos lá, rapidinho. Uma paciênciazinha comigo, para a gente poder dar andamento. Então você já sabe aqui qual é o nosso tema, gente. O nosso tema é por que devemos ganhar almas. Se perdeu a live 1, você vai assistir lá. Mas a live 1 ela tá muito boa porque a gente consegue fazer o que na live 1 a gente consegue entender a essência desse propósito. Então estou muito feliz de verdade que você está aqui. Mas eu quero que cada dia dessa série venha a ser um direcionamento de Deus para o teu ministério, para que você possa ser ativado. Assim também como eu estou sendo ativada junto com você. Não pense
que algo que a gente compartilha primeiro não passa por nós. Então eu posso garantir para você que Deus tem me ativado muito através da leitura desse livro, que é o tema da nossa live, Esforça-te para ganhar almas, tá? Se você puder, leia, vai abençoar muito o teu ministério, eu tenho certeza. Mas se você não puder ler, aquilo que nós estamos fazendo aqui tem muitas coisas que vão acrescentar, sabe, no teu ministério, na tua vida, nesse chamado que todo cristão tem de ganhar almas, e nós precisamos estar com o nosso radar aceso para isso. Então o que é que eu tenho observado? Que muitas pessoas, às vezes, elas estão ali, né, sem um propósito definido. Indo para os cultos, indo para a célula, frequentando, ouvindo uma palavra, mas eu até entendo, sabe, querido líder, porque um dia quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu também não entendi o propósito de alcançar outras pessoas. Logo no início, eu achava que o propósito era somente a minha salvação, era eu encontrar Cristo. Mas nesse processo a gente vai descobrindo que Jesus também quer nos usar. Então, gente, isso é maravilhoso e é justamente para isso que nós estamos aqui. Cada dia dessa série, Deus vai acender esse radar aí no teu coração para que você possa estar atento a todas as oportunidades que o Senhor vai colocar diante de você, tá certo? Olha só, quando você vai olhando pro lado é porque eu tô acompanhando aqui no retorno para saber se tá tudo ok, tá? Vou sair um pouquinho aqui da frente para você poder acompanhar o nosso flip chart, que é o nosso tema de hoje. Tá legível, né? A canetinha tá meio fraca, gente, sabe por quê? Porque eu tenho 3 crianças, sendo que 2 estão na fase escolar. Aí a gente compra as canetinhas para eles, né? E ao invés de pegar as canetas deles, eles querem usar as minhas canetas do quadro. É o que acontece, quando eu vou usar a caneta do quadro, já não tem mais, então vou ter que recarregar essas canetas. Ou seja, se ficar muito fraquinho assim, tá? Você vai relevar, a gente bola pra frente, vida que segue, porque não tem muito que se possa fazer com 3 crianças pequenas em casa nessa fase, né, escolar. Gente, vamos lá então. Eu quero começar com esse tema para você. Por que nós devemos ganhar almas? Eu quero que você entenda que todo cristão, sem exceção, ele precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Não se contente no seu ministério você ser uma pessoa que somente frequenta uma igreja, que somente recebe uma oração, que somente busca coisas que vão satisfazer a sua necessidade terrena. Porque eu entendo sim, né, o pastor Luciano Subirá, ele traz eu não sei exatamente se é uma denominação, mas ele traz ele nomeia de uma forma interessante, que é o efeito colateral de seguirmos a Cristo. É muito interessante. Ou seja, quando eu busco curas, quando eu busco prosperidade, quando eu busco bênçãos sobre a minha família, isso, óbvio, Jesus ele pode nos dar como efeito colateral, é da forma que ele coloca. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque a principal intenção de Jesus é o quê? É nos alcançar para que através da nossa vida nós possamos caminhar à semelhança de Cristo. E o que é caminhar à semelhança de Cristo? É fazer aquilo que ele fez. Ou seja, é nós sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. É eu e você sermos instrumento para poder alcançar outras pessoas também. Então, a vida cristã, ela não se limita àquilo que você recebe de Deus, às bênçãos, ao conforto dessa terra, não, muito pelo contrário. Paulo mesmo vai dizer que se a nossa vida se resume somente nessa terra, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha só a reflexão que Paulo fala. Porque ele está com os olhos onde? Na eternidade. Ele está dizendo assim, gente, a nossa vida não se resume a isso daqui. Não se resume ao que você vai comer, o que você vai vestir. A sua vida não se resume aos confortos dessa vida terrena. Não, a sua vida, ela está focada naquilo que é a eternidade. Você vive o presente momento, mas você também está focado na eternidade. Então é essa visão que nós precisamos ter. Só que tem um detalhe, gente. Não é somente a eternidade para nós, mas é a eternidade para as pessoas que o Senhor nos dá oportunidade de nós nos relacionarmos. Existe uma expressão grega que chama, eu não sei se a pronúncia está correta, mas ela chama oikos ou oikos, não sei bem se eu falo oikos, tá? Não sei se a pronúncia está correta, depois alguém me corrija aí. Mas a expressão que é o oikos nosso, é a nossa zona de influência no ciclo de pessoas que nós conhecemos. Todos nós conhecemos alguém. Alguém aqui mora em Marte? Me responda aí, por favor. Tem alguém aqui que mora em Marte? Acho que não, né? Todo mundo mora aqui no planeta Terra. Então, se você mora aqui, existe um vizinho. Existe alguém na sua faculdade. Existe alguém no seu colégio. É impossível você falar assim, ai, pastor, eu não tenho ninguém para alcançar. Eu não tenho ninguém para ser um instrumento de bênção. Só se você viver dentro de uma bolha. Que eu sei que não é o seu caso e não é o meu caso. Ou seja, nós temos um círculo de influências. Pessoas que talvez não sejam alcançadas por outras de fora, mas serão alcançadas provavelmente por você, porque você é o ponto de contato que elas têm. Agora, se eu não estou com o meu radar aceso para isso, se eu não entendo esse ambiente de influência que eu preciso me posicionar como cristão para deixar uma semente do evangelho no coração de alguém,
infelizmente, realmente não seria um ganhador de almas. Porque o ganhador de almas, gente, é aquela pessoa que aproveita todas as oportunidades para compartilhar do amor de Jesus com alguém. Tá certo? Deu para entender aí? Eu tô tentando aqui ver pelo retorno se tá tudo ok. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. E a gente já vai entrar aqui nesses 3 tópicos. Inclusive, até peço perdão, que quando eu fui distribuir aqui, eu distribuí tão pertinho, né? Não ficou bem distribuído, mas vai dar para entender. Mas na hora que eu colocar aqui, ficou, olha, vai ficar meio, né, pertinho demais, mas eu sei que você vai conseguir compreender. Deixa eu ver se alguém deixou um comentário aqui, se tem alguma dúvida. A Cíntia Hanna disse bom dia, Mari Menezes também, a Iranil de Bahia, que é minha prima também. Olha só, a Cíntia Hanna falou do oikos, né, então a Cíntia já conhecia. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá, Cíntia, mas o que vale é o sentido da palavra, uma palavra grega que representa o nosso ciclo de influência. Então, olha só, gente, vamos lá então, para nós entendermos por que nós devemos ganhar almas. Eu quero deixar em pouco tempo, 30 minutos de live que nós temos aqui, tá? Todas as quintas e sextas. Semana que vem a gente vai aprofundar mais ainda. Cada semana vai ser como se fosse um degrauzinho que a gente vai subindo, até nós estarmos capacitados para esse ministério de ganhar almas, de alcançar as pessoas, para essa chamada que não é somente para uma categoria de cristão específico, mas é para todos aqueles que seguem a Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Essa chamada é para mim e para você, tá bom? Vamos lá então? Eu quero deixar aqui para você, primeiro ponto, tá? Só abrir aqui para ver se tinha algum comentário, alguma coisa para a gente poder já tratar aqui com você, mas vamos lá. Eu vou tentar pegar uma caneta que eu acho que tá funcionando, que é a laranjada. Vamos já ver se tá. Então talvez vai ficar meio colorido, tá? Mas é porque eu tô tentando ver o que é que funciona aqui, já que as crianças gastaram toda a tinta da caneta. Gente, até aí estamos entendidos? Até aí eu gosto de falar pausadamente, porque eu sou meio metralhadora, eu falo rápido, mas eu quero ir com o conteúdo pausado para saber se você está conseguindo compreender. Deu para absorver até aí? Se sim, digita também aqui no chat para eu saber se está tudo ok. Tá? E aí eu já vou passar aqui para o primeiro motivo pelo qual nós precisamos ser ganhadores de almas. Talvez você chegou aqui de paraquedas e falou assim, por que eu tenho que ser ganhador de almas? Você sabia que eu já me fiz essa pergunta alguns anos atrás, lá no início da minha caminhada com Jesus? Quando eu ouvi as pessoas, né, se motivando, vamos lá, vamos ganhar almas, eu ficava pensando assim, mas por quê? Por que eu tenho que ganhar almas? Por quê? Porque eu não conseguia de fato entender, porque eu estava no início da minha caminhada com Jesus e para mim o único sentido que fazia era eu ser alcançada por Cristo. Então, já que eu já sou alcançada por Cristo, que bom por isso, né? E aí parece que tem pessoas que estacionaram realmente nessa mentalidade. Eu espero que você não esteja estacionado, ou se você está estacionado, que você hoje possa ser ativado pelo Espírito Santo a entender essa obra que Deus quer fazer através da sua vida. E sabe o que é mais maravilhoso? Quando Deus nos usa, nós é que somos abençoados. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Isso não se trata somente de dar no sentido literal, de você dar uma cesta básica, de você dar uma roupa, de você ajudar de alguma forma o seu próximo. Mas é na medida que você se dá para Deus que você recebe mais de Deus. É na medida que você se dá para o seu próximo que o fluir de Deus passa por você para alcançar essa pessoa. Então, gente, isso envolve muito mais do que somente você dar algo material para alguém. Isso está relacionado à sua vida espiritual, isso está relacionado a ganhar almas para Jesus, fazer, retribuir, né? Nada que eu faça é suficiente por aquilo que Jesus já fez por mim, concordo plenamente. Mas queremos agradar a Deus, precisa estar na essência do nosso coração. Nós queremos retribuir o que Deus nos fez, ainda que seja totalmente insuficiente. Mas eu quero fazer algo, eu quero agradecer a salvação que eu recebi. Então vamos lá para nós entendermos aqui, já vi que estão amém, 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 então pronto, né? Vamos lá, o primeiro motivo por que nós devemos ganhar almas, tá? Live 2, quem está chegando aí agora, caindo de paraquedas, depois assiste a live 1, tá no nosso feed, todas as nossas lives ficam salvas no feed. Por que nós devemos ganhar almas? Vou colocar aqui, tá? Espero que a caneta funcione. Gente, já vi que vai falhar. E agora, o que farei? Vou para vermelha, tá? Vamos ver se a vermelha vai. Se não, orem por mim, que é só misericórdia de Deus. Porque, olha só, vai falhar, mas acho que dá para ler, né, gente? Me confirma aí se dá para ler, por favor. Porque Cristo o quer. O que significa isso? Primeiro motivo pelo qual você e eu precisamos ser ganhadores de almas, porque assim Jesus quer. Assim Jesus quer. O texto que eu li para você, inclusive vou colocar aqui a referência, tá? Marcos 16:15. Depois você vai aprofundar o seu estudo. Marcos 16:15.
Sabe o que diz lá em Marcos 16:15? Um texto que eu tenho certeza que você já conhece de cor e salteado. Sabe qual é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero que você observe algo nesse primeiro tópico aqui. Por que nós devemos ganhar almas? Porque Jesus assim quer. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que quando Jesus fala em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você vai observar que Jesus não está nos dando uma sugestão. Jesus está nos dando uma ordem. É uma palavra de ordenança para nós, que nós precisaríamos fazer discípulos para Jesus. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve estar muito ali, vou até repetir a palavra motivado, a ganhar almas para Jesus, é saber que Jesus espera isso de você. Você sabia que Jesus espera isso de você? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu não posso aceitar somente ser um crente e falar assim, eu ouvi a palavra, eu ouço a pregação na internet, sabe, você foi chamado para algo mais profundo. Você vai se contentar com o ministério medíocre ou você quer viver um ministério extraordinário? Essa é a pergunta que eu faço para você. Gente, como é que nós podemos... E aí tem um exemplo interessantíssimo no livro que ele traz, eu vou até anotar aqui para você, eu não deixei muito espaço, né? Mas puxa vida, Jesus, como é que existem... Vou só falar, tá? Não vai dar para anotar aqui, depois você anota aí no seu material, senão vai pegar a parte de baixo, que eu acabei deixando uma divisão aqui não tão igual. Presta atenção. Como é que nós, como cristãos, podemos querer ter na nossa vida o cumprimento de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas querem João 3,16, que é o quê? Salvação. Mas não querem o texto que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Inclusive, você pode até abrir, deixa eu ver se vai dar para eu abrir aqui. Eu quero ler com você, senão você vai ler na sua casa, tá? 1 João capítulo 3, versículo 16. Sabe o que diz 1 João capítulo 3, versículo 16? Ouça aí, por favor, você vai ler na sua casa. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que isso, gente. O que Jesus está nos desafiando aqui? Olha, não queiram somente João 3,16, que é a salvação, mas queiram também vocês darem a vida pelos seus irmãos. Ou seja, nós não podemos ter uma chamada incompleta. Eu fui chamado porque eu fui predestinado a ser filho de Deus. Beleza, você é filho de Deus, mas o que você está fazendo com a sua salvação? Então muitas pessoas elas querem aceitar o convite de Deus até para a salvação, mas elas não querem aceitar o convite de Deus para lançar as redes, para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Tá certo? E aí isso está lá em 1 João capítulo 3,16. Então queira João 3,16, mas também queira 1 João 3,16 se cumprindo na sua vida. Gente, aí você vai falar assim, não, pastor, mas é porque eu estou muito ocupada. Eu tenho muitas tarefas. Aí eu quero também trazer uma outra reflexão para você. Será que Jesus, em algum momento da sua caminhada, olha que Jesus foi muito mais ocupado do que nós somos, porque Jesus viveu intensamente seu ministério. A Bíblia, inclusive, nos diz que ele, em alguns momentos, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Em alguns momentos, ele sequer tinha, às vezes, tempo para se alimentar, comer, porque atendendo as pessoas, orando. Muitas vezes, Jesus ele se retirava para locais distantes, porque para buscar um tempo de intimidade com Deus. De tanto que era aquele alvoroço, aquela procura intensa. Então, gente, não foi fácil. Não foi fácil exercer o ministério terreno. E aí, imagine se Jesus tivesse o mesmo raciocínio que nós. Senhor, eu não tenho tempo. Aí imagine que Jesus falasse pra gente a mesma coisa, eu também não tenho tempo. Será que quando Jesus, ele foi, em tantos momentos da Bíblia, como por exemplo, ele tá ali com a mulher samaritana, será que naquele momento, inclusive com fome, né, igual que a gente tá, eu tô agora com fome, meio-dia, será que naquele momento Jesus falou assim, não, espera, depois a gente conversa, porque agora eu tô ocupado, agora eu vou ver se eu vou atrás aqui de uma comida, depois a gente... Não, ele foi para lá intencionalmente para alcançar a vida daquela mulher. Será que quando ele foi chamado pela mulher do fluxo de sangue, que ele estava inclusive em trânsito, indo para algum local para realizar um milagre, será que ele disse para ela, não, eu tô muito ocupado, agora eu tô indo fazer outra coisa, você espera aí, depois a gente conversa? Será que ele fez isso? Não. Então, da mesma forma, queridos, nós não podemos aceitar a desculpa, né? Inclusive, a desculpa só serve pra gente mesmo, pra Deus não serve, porque Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Nós não podemos aceitar a desculpa de que nós não temos tempo para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Quem está entendendo aí, diga amém. Você está conseguindo entender? Nós não podemos aceitar isso. E aí, Jesus nunca deu uma desculpa para não fazer aquilo. Pelo contrário, sabe o que Jesus falava? Jesus dizia assim, uma comida eu tenho, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Você quer se sentir alimentado espiritualmente? Então faça aquilo que Deus está te chamando para fazer. Seja alguém que ganhar almas. Seja alguém que sai da tua zona de conforto. Para ganhar almas vai ter que sair da tua zona de conforto. Não tem jeito não. Seja alguém que entende que Jesus espera isso de você.
Porque ele te deu uma ordem. Você não é senhor da sua vida, você é servo do Senhor. Você é filho amado, mas também é servo. Porque o filho também serve. Amém? Então você vai ser alguém que vai ser conduzido para esse lugar. Quem está entendendo aí, gente, diga amém. Por favor, eu quero que realmente você possa compreender. Então, gente, se nós já recebemos a Jesus na nossa vida, nós precisamos glorificar Jesus através da nossa vida. E aí eu quero finalizar aqui já, né, esse primeiro tópico. Eu creio que todos conseguiram entender. Quem conseguir entender aí, diga amém. Se alguém tiver algum comentário, manda aqui que eu vou já ler no chat, tá bom? Vamos lá então para o nosso segundo tópico. Hoje vai ser 30 minutos gravado ou menos, tá? Até porque quando eu almoço antes, parece que eu vou ficando mais... vai demorar mais. Mas quando eu tô com fome, aí a fome vai apertando, né? A gente vai acelerando o passo. Mas vamos lá, eu tenho certeza que vai ser um momento importante no nosso dia de aprendizado. E é bom que seja assim, né? Que fica aquele gostinho de quero mais, que não demore tanto para que a gente possa ter o nosso tempo ali de maturar aquilo que a gente está recebendo. É importante também. Então eu já vi aqui alguns améns, tá? Deus abençoe a vida de vocês, vi que vocês estão bem participativos, gostei, legal. Gente, vamos lá para o segundo motivo. Todos entenderam por que Cristo quer? Cristo quer que nós ganhemos almas. Cristo quer que a gente faça a diferença. Agora vamos para o segundo motivo pelo qual todos nós, não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o missionário, tá? Todos nós temos a responsabilidade de ganhar almas. Qual é o segundo motivo que a palavra me garante? Esse segundo motivo aqui, ele não é tão óbvio para muitas pessoas. E eu quero compartilhar ele com você. Ele é muito interessante. Sabe qual é o segundo motivo? Porque... Ai, gente, a minha caneta tá me deixando. O que farei? Deixa eu ver se presta essa daqui. Essa daqui não é uma caneta própria, né? Mas bom, pode ser que preste. Vai ficar tão fininha que eu acho que você também não vai conseguir ver, não. Bora lá. Senhor, que faremos? Vamos lá tentar. Ai, tá muito fraquinha. Vou tentar a laranjada. Por favor, intercedam por mim. Tá difícil. Porque, olha esse motivo aqui interessantíssimo, gente. Porque vai ficar coloridos para você. Somos, vamos avançar, devedores. Não dá para ler quase nada. Deixa eu olhar aqui na live para ver se vai dar para ler. Nada, né? Quase nada, praticamente nada. Olha, a minha live travou aqui. Travou para vocês, gente? Me avisa aí, por favor, se travou. Travou para vocês a minha live aqui? Não, né? Travou? Confirme para mim, por favor, se travou. Acho que não. Não tá dando para ler, eu tô vendo aqui que não tá dando para ler. Então eu vou tentar com a caneta azul. Me ajudem aí, por favor, intercessão. Porque somos devedores. Já vamos entender aqui. Ai, preciso recarregar essas minhas canetinhas, senão não vai dar mesmo. Crianças... Gente, não tá dando para ler muito, mas amém. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Vou colocar a referência bíblica para depois você estudar na sua casa. Romanos, pelo menos a referência ficou melhor aqui, né? Capítulo 1, versículo 14 ao 15, tá? Depois você vai ler na sua casa esse texto aqui. Deixa eu explicar para você o que significa isso. Pastora, eu não entendi. Que história é essa de que eu sou devedor? Sou devedor de quê? Quando eu li isso daqui, a primeira coisa que eu pensei é... Bom, sou devedora de Deus, né? Porque Deus me salvou, então eu devo retribuir, pelo menos tentar retribuir aquilo que ele fez. Mas eu quero que você entenda que é muito além disso. Não é somente você ser alguém que quer retribuir algo, que eu já falei, inclusive, a respeito disso, tá? Não é somente isso. É você entender algo, querido. Deixa eu ver se tá dando para ler aqui. Mais ou menos. Não tá dando muito, mas tá. Porque somos devedores. É o que tá escrito. Escreva aí na sua casa, se você puder, Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Presta atenção. De quem que nós somos devedores? Vamos ler o texto que está aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 14. Olha só o que aqui diz. Romanos 1,14, Paulo que fala isso. Eu sou devedor a gregos e a bárbaros, e a sábios e a ignorantes, assim quanto é em mim, estou pronto para enunciar o evangelho. Paulo está dizendo assim, depois que eu fui alcançado, depois que Jesus me alcançou, eu me tornei devedor. Não é somente devedor no sentido de retribuir algo a Deus, mas Paulo se tornou devedor, ele reconhece as pessoas que estão em volta dele. Então ele fala que, olha, eu sou devedor sim, viu, a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes, porque eu quero ganhar essas pessoas para Jesus. Porque se Jesus me alcançou, eu devo alcançar essas pessoas. Eu estou em dívida, eu preciso fazer
aquilo que fizeram por mim também. Você entende qual o sentido? Então, é nesse sentido que o segundo motivo pelo qual você deve ganhar almas para Jesus é porque você é devedor. Então, gente, isso daqui é muito interessante, é uma consciência que todos nós precisamos ter, uma consciência que nós somos devedores. Inclusive, Paulo, ele diz que só ficava livre do sangue do próximo quando ele anunciava a palavra para aquela pessoa. Por quê? Porque ele sabia que ele era uma atalaia de Deus, porque ele sabia que ele era responsável. Gente, só me confirme se a minha live está travando para vocês aí, porque aqui no meu celular também está travando, mas acho que é só no meu celular. Paulo era responsável, gente. E essa consciência nós precisamos ter. Se Jesus te alcançou, então você deve alcançar as pessoas que estão à sua volta. Você tem responsabilidade. Você é uma atalaia de Deus. Você é a boca de Deus nessa terra. Você não pode ver alguém se extraviando do caminho e não falar nada. Você não pode alguém afundando na fé e não falar nada. Você não pode alguém caminhar para o abismo e não falar nada. Ou seja, eu e você, nós somos responsáveis. E esse texto aqui é um texto que poucas pessoas, né? Romanos 1, 14 e 15... Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao 15, se você quiser anotar, anote, depois leia, medite nele, entenda o sentido dele. Mas aqui Paulo deixa claro isso. E para nós encerrarmos, vamos lá então, para nós encerrarmos, qual é o terceiro motivo pelo qual nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus? É porque, gente, essa aqui é a principal consciência que nós precisamos ter. Deixa eu ver aqui se tem outra caneta funcionando, calma lá. Ah, talvez essa aqui esteja funcionando. Vou tentar acender essa aqui. Ah, olha... Que benção, tem uma funcionando aqui. Ficou um mingau, né, de cores, mas tudo bem. Somos devedores. Vou só acender aqui, porque quem vai chegar depois não vai entender nada. Porque somos devedores, Romanos 1, 14 ao 15, tá? E agora, o terceiro motivo para nós encerrarmos, eu creio que é o principal motivo, tá? Para que você possa guardar no seu coração. É porque, e eu acho que é o mais óbvio, sabe, gente? As almas estão perdidas. Já vou comentar com você. As almas estão perdidas. Inclusive, acho que até deixei anotado aqui uma referência. Agora, onde eu deixei anotado aqui eu não lembro. Acho que está em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Muitos já conhecem esse texto, viu? Que é o texto, só ver se está dando para você enxergar aqui. Tá, né? É o texto que fala a respeito da porta, do caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. Gente, olha só. Ainda que algumas pessoas, eu lembro que uma vez eu preguei a respeito da porta estreita, e quando eu estava saindo da igreja, eu fui pegar uma carona, e por incrível que pareça, a pessoa estava dentro do carro, tocou nesse assunto, sem saber que eu tinha pregado, que não acreditava nessa história de porta estreita, que o pessoal fala, e eu fiquei pensando assim, engraçado, é mais fácil realmente não acreditar. É mais fácil não acreditar que existem pessoas que estão acessando a porta larga. O que é a porta larga? O que é o caminho largo? É aquele que é fácil para a nossa carne. É aquele que não nos desafia. É aquele que não nos leva a renunciar. É aquele que nós fazemos somente aquilo que é a nossa vontade. Nós ouvimos somente aquilo que nos agrada. E nós recusamos aquilo que nos desafia a nos levar para uma vida de mudança, a uma vida de semelhança com Jesus. Então é óbvio, é muito mais fácil a pessoa falar assim, não acredito nisso. Mas querido, acredite você ou não, acredite eu ou não, o inferno é real e o céu é real também. E nós precisamos ter a visão de que as almas, elas estão perdidas sem Cristo. Sem Jesus, as pessoas estão se perdendo. Então nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência. Eu quero estimular você, nessa início de tarde, a ter essa consciência. Os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas que te rodeiam, que Deus te colocou com um propósito. Você não nasceu nessa família sem propósito. Você não estuda nesse lugar sem propósito. Você não trabalha nesse lugar, que às vezes você já pensa até não suporta, você não gosta. Mas tudo tem um propósito na nossa vida. Não é sem propósito, é porque Deus quer usar a tua vida. E aí você talvez pergunte, mas pastora, que testemunho eu tenho? Como que eu faço? Zera tudo, começa tudo daqui para frente, se for necessário. Comece a andar na semelhança de Jesus, comece a exercitar a tua vida, comece a adotar estratégias. A gente vai falar muito aqui na frente de estratégias para você evangelizar, para você ganhar pessoas para Jesus. Hoje é somente a nossa segunda live, ainda, tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu quero, essas primeiras lives é para gerar consciência. Então o primeiro motivo é porque Cristo assim quer, Jesus espera isso de nós. O segundo motivo é porque nós somos devedores, nós fomos alcançados para alcançar outras pessoas. E o terceiro motivo, queridos, que é extremamente importante, porque
todas as pessoas estão perdidas sem Jesus. Eu sei que você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: todos os caminhos levam ao Senhor. É mentira, isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia me diz que Jesus é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E somente através de Cristo que nós chegamos até o Pai. É somente através de Cristo que nós vamos para a morada celestial. Sem Jesus nós estamos condenados. Quando nós passamos a ter essa consciência, gente, entra um temor santo no nosso coração. E uma misericórdia fala: Senhor, eu não posso ver essa pessoa se afastar de Ti. Eu não posso ver essa pessoa que está cega espiritualmente, que nem quer o Senhor, mas eu entendo, ela está cega espiritualmente, mas eu posso ser a atalaia de Deus para ela. E eu quero encerrar essa live contando uma história para você. Amém? Presta atenção aqui nessa história. Estou vendo rápido alguns comentários, mas eu não quero me distrair, eu quero focar naquilo que eu preciso comunicar ao teu coração. Preste atenção. Uma história interessante de uma missão. Acho que eu cheguei a mencionar essa história numa live que eu falei a respeito do propósito da igreja. Não lembro. Mas se mencionei ou não, vou repetir se for o caso. A história de uma missionária que estava na Índia. E essa missionária, ela estava tentando dormir. E lá, ela ouvindo os batuques, os barulhos, né, deles adorando da forma deles, a divindade deles. E aí ela, acredito no espírito de oração, ela teve uma visão. E sabe qual foi a visão que ela teve? Ela via um campo verde muito vasto, muito extenso. E nesse campo, apesar dele ser um campo verde, ele estava envolto em trevas, escuridão. E ela viu alguns cenários nesse campo. Eu vou narrar para você alguns cenários que ela viu. O primeiro cenário, ela viu pessoas que estavam andando na direção de um abismo e essas pessoas estavam cegas. Irmã Andréia, tem um fugitivo aqui querendo entrar. Miguel querendo entrar. E essas pessoas, gente, elas estavam cegas. E quando essas pessoas estavam ali, vou só fechar a porta, porque senão já sei que ele vai vir de novo. Senão vai atrapalhar a minha linha de raciocínio depois. Vamos lá. Então presta atenção. É isso aí, faz parte. Então essas pessoas, elas estavam caminhando para esse abismo, elas estavam cegas. E quando elas estavam se aproximando desse abismo, elas simplesmente despencavam lá. E essa missionária, tendo essa visão espiritual, eu quero que você imagine isso que ela estava vendo. Tendo essa visão espiritual, ela começou a visualizar isso, ela começou a entender que essa é a condição do homem sem Jesus e que essas pessoas estão cegas espiritualmente. E ela via essas pessoas caminhando até o abismo sem saber que elas estavam se deslocando para lá e elas caindo nesse abismo e gritando. E o grito, aquele grito ensurdecedor, entrava no coração daquela mulher que estava tendo essa visão e ela ficava aflita com aquilo. Só que ela não via somente isso, ela também via pessoas que estavam em pontos estratégicos antes de chegar no abismo, avisando aquelas pessoas: não vai por esse caminho, não faça isso. Só que ela via que essas pessoas, que é como se fossem os atalaias de Deus, eles estavam de forma muito espaçada, ou seja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa realidade não é só da época de Jesus, e da nossa realidade também. Existem muitas pessoas que estão se perdendo para poucas que estão avisando que elas estão se perdendo. E isso pode ser potencializado através da tua vida. Você é uma atalaia de Deus. Então, ela via esse cenário, ela via mais um outro cenário de pessoas que estavam no meio de tudo isso que eu estou falando para você, e elas estavam distraídas, ajeitando flores, de costa para o abismo. E elas estavam ali, intertidas, ajeitando as flores, achando que a missão delas era aquela, de deixar aquilo mais bonito. Enquanto as pessoas estavam se perdendo, elas ouviam os gritos e falavam assim: peraí, está acontecendo alguma coisa? Ah, não, deve ser nada. E elas continuavam ali, distraídas naquilo que elas estavam fazendo. Gente, isso daqui traz para nós muitas reflexões. Inclusive, já vou falar, mas inclusive quando ela termina o sonho, ela ouve uma voz. No final do sonho, quando termina toda essa visão que ela tem, foi algo assim, assustador, né? Só de falar, eu sei que é uma visão assustadora. Ela ouviu uma voz dizendo assim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E eu lembrei que esse texto aqui é um texto que fala a respeito da vida, do momento em que, se eu não me engano, foi no momento que Caim havia matado Abel, e aí o sangue de Abel estava clamando a Deus por justiça. E quando a gente traz isso para a área espiritual, não é diferente. Cada pessoa que morre sem que você comunique a verdade, esse sangue está clamando por justiça. E você está sendo responsável por esse sangue. Porque é exatamente isso que nos fala lá em Jeremias a respeito da atalaia. Nós espiritualmente somos a atalaia das pessoas. E se lá no teu emprego tem gente que está morrendo sem Jesus, e se lá no teu colégio, na tua faculdade, na tua igreja, porque se dentro da igreja tem gente também perdida, se lá na tua célula, se lá na comunidade onde você está inserido, tem pessoas que estão se perdendo de Jesus e você está simplesmente falando assim: a minha vida eu vou viver. E cada um que viva a sua. Se você não se responsabiliza, o sangue dessa pessoa está clamando por justiça. E sabe de quem ele será cobrado?
de mim e de você. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Então, gente, essa visão, ela traz pra gente muitos ensinos bíblicos, inclusive. Não foge daquilo que a Bíblia já nos fala. Sabe, traz muitos ensinos porque existem muitas pessoas se perdendo. Existem poucas pessoas trabalhando na seara do Senhor. Detalhe, às vezes as que estão trabalhando estão distraídas com outras coisas, como no exemplo lá, cuidando de um arranjo de flores, enquanto tem gente morrendo. Existem muitas distrações mesmo para quem está na seara do Senhor. Apesar de serem, além de serem poucos trabalhadores, às vezes eles estão distraídos com coisas não essenciais. Você sabe qual deve ser a sua maior preocupação? Ganhar almas para o Senhor. Sabe qual deve ser aquilo que mais te motiva na sua caminhada com Jesus? É falar, Senhor, eu quero ser um instrumento de salvação na vida de alguém. Eu quero levar alguém até ti. Eu quero ter o prazer de ver pessoas sendo alcançadas pelo Senhor, tendo a vida transformadas pelo Senhor. Quando nós perdemos esse propósito, gente, a nossa vida esfria espiritualmente, porque nós não fomos feitos para viver de uma forma religiosa, indo e voltando da igreja para casa, como se o nosso propósito fosse esse, porque não é. É muito além disso, é muito mais profundo do que esse. Por isso que na nossa segunda live eu estou aqui para te gerar consciência de que Cristo espera isso de você, de que nós somos devedores, nós precisamos retribuir, nós precisamos ser instrumento de bênção porque nós também fomos alcançados, mas principalmente porque pessoas estão se perdendo. E essas pessoas, querida, a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Morreu, acabou a possibilidade de você fazer algo por alguém, não adianta chorar, não adianta ficar triste, não adianta se lamentar, porque já era, já foi. O que tinha que ser feito era em vida. Agora que morreu, querido, é o juízo que vai acontecer. E aí eu espero que isso possa nos gerar consciência. Isso gere no nosso coração que seriedade da nossa missão. Seriedade. É muito importante. Eu e você, nós entendemos que nós fomos chamados para um propósito maravilhoso, que é ganhar almas para Jesus. Você sabia que você é privilegiado por ter esse propósito? Você sabia que você é privilegiado por Deus querer usar a sua vida para alcançar outras pessoas? Gente, isso precisa despertar no nosso coração, e quando isso despertar, o mundo vai ficar pequeno para tantas pessoas avivadas que vão fazer a diferença na fila do pão, no ônibus, no médico, no banco, no colégio, aonde quer que você esteja. A gente vai falar muito mais a respeito disso, tá? Os locais, você vai ganhar, que forma você vai ganhar. A gente vai aprofundar todos esses dias, quintas e sextas, meio-dia nós estamos aqui. Mas hoje nós estamos encerrando a nossa segunda live. Eu quero agradecer aqueles que estão por aqui, só ver se tem algum comentário. A Dilene disse que clareza, glória a Deus por isso. A Mayre disse, meu Deus é forte. Rai Costa disse, eita glória. Malu Mori disse, geração preciosa, em peso na live, é verdade. A Malu colocou aqui, tô toda arrepiada, glória a Deus. Gente, a Áfia disse preciosas. Tem muitos comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, mas, queridos, eu sinceramente espero que o Senhor possa nos despertar. Sabe, ele termina o capítulo desse livro falando algo que mexeu muito com o meu coração. Uma frase só, viu? Bem simples, mas ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele falou algo interessante, ele disse assim, Deus nos perdoe. Deus nos acorde, que Deus nos faça sentir a nossa dureza. Porque, infelizmente, irmãos, às vezes, como igreja do Senhor, nós estamos endurecidos no nosso coração. Mas quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. É tempo de acordar, é tempo de despertar. É tempo de falar, Senhor, sabe, vou deixar para trás aquilo que está me distraindo do ministério. Às vezes a gente está tão ocupado, brigando com o irmão, competindo, falando mal, sabe? Isso é uma estratégia maligna para parar o teu ministério. Isso é uma estratégia maligna para que você desfoque do principal. Almas, Jesus espera isso de você. Jesus quer te fazer um líder frutífero. Jesus quer me fazer uma líder frutífera. E eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu quero ganhar almas. Senhor, eu quero alcançar as pessoas. Senhor, eu quero ter sensibilidade. Eu quero chorar pelo perdido. Eu quero orar nesse momento com você. Para que Jesus produza no nosso coração um lamento pelas pessoas que se perdem. Um amor pelas pessoas que se perdem. Porque eu sei que através disso, o nosso coração vai estar alinhado com o coração de Deus. E nós vamos fazer a diferença. Nós vamos estar aproveitando todas as oportunidades, tá certo? Eu quero só agradecer aqui a vida de algumas pessoas que estão presentes. Se eu não falar o seu nome, me perdoe. A Vitória, Noima Monteiro Santos, a Cíntia Hanna, Eli Caetano, Laiana Patrícia, Mayre Menezes, eu Luísa Maria, Malu Mori, Áfia Alves, Espaço, Cíntia Gomes, Angelita Nascimento, olha, a pastora Angelita está por aqui, e outras pessoas que já passaram por aqui. Deus abençoe a sua vida, mas nesse momento eu quero orar com você. Eu quero só deixar um recado, quintas e sextas, gente, essa série, pastora, vai durar até quando? Não sei, a gente vai pegar umas 3, 4 semanas aí, cada semana, cada dia é um degrauzinho que a gente vai aprendendo mais.
E todas nesse mesmo tema, esforça-te para ganhar almas. Hoje nosso tema foi por que devemos ganhar almas. Mas semana que vem tem outro tema especial preparado para nós. Deixa eu até ver aqui qual é o nosso outro tema da semana que vem, acho que eu já anotei aqui. Quem pode ganhar almas? Quinta-feira e na sexta-feira, onde podemos ganhar almas? Gente, tem muita coisa boa aí vindo, viu? Então vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo desperte o nosso coração, acenda o nosso radar espiritual, amém? Porque nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer a diferença. Não desperdiça o teu tempo, pelo amor de Deus, com discussão, com fofoca, assistindo porcaria na internet. Não desperdiça o teu tempo. Investe o teu tempo nos pés do Senhor, construindo uma vida sólida com Deus e sendo instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu quero encerrar essa live orando, pedindo que o Senhor gere um despertamento, Pai, no meio dos meus irmãos, no meu coração, porque eu preciso desse despertamento também. Pai, gera no nosso coração uma visão espiritual daquilo que está acontecendo quando as pessoas se perdem sem Ti. Reproduz no nosso coração, meu Deus, o lamento pelas pessoas que estão se perdendo. Gera no nosso coração esse anseio de querer fazer algo, de fazer a diferença, essa sensibilidade espiritual para perceber que nós podemos ser instrumentos de Deus. Sensibilidade espiritual para sabermos o que falar para essa pessoa que está se perdendo. Pai, desperta o nosso coração. Hoje é um dia de Senhor gerar consciência de que nós podemos ser um instrumento afiado nas Tuas mãos. Não deixa com que o nosso ministério seja sufocado pelas coisas dessa vida. Não deixa com que a nossa vida espiritual seja sufocada. Se tem alguém, Senhor, nesse momento está se sentindo sobrecarregado, está se sentindo, Senhor, ferido ministerialmente, Pai, sara agora essas feridas. Desperta essa pessoa para o novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, durante cada uma dessas lives, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando o nosso coração, esteja lapidando a nossa vida, para que nós venhamos ser grandes ganhadores de almas. Em nome de Jesus, que a nossa igreja seja impactada, que a nossa comunidade seja impactada, que a nossa cidade, o nosso país sejam impactados, Senhor, pela presença viva do Senhor na nossa vida e pelos efeitos que isso vai gerar através de vidas que serão alcançadas. Pai, nós nos colocamos à Tua disposição. Se você puder fazer essa oração, faça. Diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tira toda a trava espiritual da minha vida, tira toda a resistência, tira todo o medo. Usa a minha vida, Senhor, ainda nesse dia, para alcançar pessoas para Ti. Usa a minha vida ainda nesse dia. Traga ao meu coração aqueles que eu preciso lembrar, aqueles que eu preciso interceder, que eu possa, pelo menos, passar uma mensagem, fazer uma ligação, que eu possa convidar para o culto, que eu possa, sabe, me colocar à disposição para ajudar essa pessoa. Nos usa, Senhor, como ganhadores de almas, que eu sei que o Senhor assim nos fez. Nos faça prosperar, Senhor, em todos esses caminhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. A Mayre Menezes disse assim: nosso alvo é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. A Cíntia Hanna, olha, lá de Manaus, Cíntia, legal. Geração das Preciosas, somos todas líderes. Áfia, Rai Costa, Mayre Menezes, Malu Mori. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Gente, que bênção, de verdade, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Todos os dias nós temos conteúdo aqui no Instagram, só você acompanhar. Tem também coisas, né, daquilo que, já no final de semana eu gosto de retratar aquilo que é da nossa vida mesmo particular, para que você possa nos conhecer, não somente como pregadores do Evangelho, como pastores, mas como pessoas, né? E isso é muito importante, porque isso nos torna mais próximos, isso nos faz de fato uma família. Mas quintas e sextas nós temos a nossa live, meio-dia, e eu espero você. Vamos dar prosseguimento a essa série. Esforça-te para ganhar almas. Você vai ser capacitado para ser um líder frutífero, tá bom? Deus abençoe. Vou dar a volta aqui para poder desligar a nossa live, tá? Nos vemos aí todos esses dias. Deus abençoe vocês. Olha, a Angelita disse que a live é uma bênção. Amém, irmã Angelita, pastora Angelita, Deus abençoe, glória a Deus. Agora que eu tô lendo aqui, viu? Pode desligar, mas a Eli Caetano disse assim: me sinto mais corajosa para começar o evangelismo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos.